meus romances favoritos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou mostrar 3 dos meus romances favoritos. Quem já me conhece, já me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho dificuldade de escolher, né? Fazer tops, rankings dos melhores autores, enfim, os melhores autores, melhores romances, melhores tudo. Então, eu fico trazendo aos pouquinhos. Para romance, o que eu decidi fazer? Escolher o que eu considero melhor de cada autor. Parece mais fácil, e realmente é, mas assim, ainda assim me gera uma dificuldade, porque tem autor que eu fico em dúvida entre 2. E aí eu escolho para fazer o vídeo e depois me arrependo. Eu falei, será que era aquele mesmo? Então assim, Machado de Assis, eu sempre tenho dúvida entre Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dostoiévski, entre Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Essa dúvida se instaura para vários autores. A Graciliano Ramos, a mesma coisa. E aqui eu trouxe 3 autores que eu também fiquei em dúvida. Então, assim, eu vou mostrar o que hoje eu considero o melhor deles, o meu romance favorito deles. Mas amanhã eu poderia mudar, apresentar 3 outros, né? Porque eu tô em dúvida. Antes de mostrar, como sempre, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, Que Vi do Mundo. Comente este vídeo, compartilhe comigo suas preferências aí de romances desses autores, de outros autores, enfim. Veja as opções para membros, né? Toda semana nós temos conteúdo exclusivo para membros do canal. Então, assim, comparação de livro com filme, análise de poema, análise de conto, leitura compartilhada sobre teoria literária, enfim, tem bastante coisa lá. Dê uma olhadinha nas opções. Então, bora lá. Primeiro que eu vou mostrar, Kafka, e o eleito de hoje do Kafka é a Metamorfose. Estava em dúvida, Metamorfose, Processo. Cheguei até a cogitar o Castelo, mas depois não. Metamorfose, Processo, Metamorfose. Aí meu coração bateu mais por Metamorfose hoje. Amanhã ele pode bater mais por o Processo, mas enfim. Eu ia falar que a gente tem o que há de melhor em Kafka, mas não, se eu ficar em dúvida entre 2, 3, porque ele é sempre bom, ele tem uma constância, né? As obras de Kafka, elas trazem algo que nos faz parecer absurdo. Como se fosse teatro do absurdo, mas não é. É a realidade que é absurdo. Tô sempre falando disso aqui. E olha que o Kafka não é um autor realismo fantástico, não é nada disso. Ele não é esse tipo de autor, mas até os autores que produzem esse tipo de literatura, como Gabriel Garcia Marques e vários outros, eles não são tão surreais quanto a própria realidade. Então, assim, a realidade transcende a fantasia, né? A gente acha que o que é real é lógico, é objetivo, mas não. Que não há objetividade, não há nem racionalidade e que é um absurdo mesmo. E Kafka é um desses autores que qualquer livro dele que a gente pegar, a gente acha que tem um exagero. Quem acha que é exagero é porque não faz uma análise do cotidiano, não tem uma visão distanciada para analisar o cotidiano. Então, aqui a gente tem a história de um cara, o Samsa, Gregor Samsa, que acorda e se percebe um inseto. Aí eu falei, nossa, mas não há surrealismo, não há realismo fantástico, realismo maravilhoso em Kafka. Então, o que há? O que é isso? Mas isso aqui é metafórico, né? Tanto é que nem o inseto é indicado. As pessoas falam que é barato, mas em momento nenhum é dito que é uma barata. Na verdade, é como ele se sente, não é que ele se transformou biologicamente no inseto, né? Então, é essa a questão. E este livro me faz lembrar a morte de Ivan Ilitch, né? Que o cara estava lá em processo de morte e foi acompanhando como as pessoas já estavam lidando com a ausência, que ainda não era a ausência dele, a ausência em presença dele, né? Preocupação com o spoiler e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, um Gregor Samsa, que é, acho que, se eu não me engano, ele trabalha como corretor de imóveis, aí ele acorda, só que ele é arrimo de família, como é que fica? E ele parece ser uma pessoa imprescindível também, lá onde ele trabalha, e aí ele percebe que ele, nessa condição, que causa até asco nas pessoas, ele vai percebendo que ele não é tão importante assim quanto ele imaginava, né? As coisas já começam, a realidade das pessoas, dos seus, né, da família e tudo mais, acaba se decantando, se ajeitando sem ele. E ele está vivo ainda, né? Não está vivo na forma habitual, mas está vivo. Então, é como se ele não existisse mais
né, essa metamorfose, essa transformação dele, como se ele não existisse mais, tudo bem, vida que segue para todo mundo. Esse livro, para mim, é sempre um exercício para a gente ter certeza que de insubstituíveis o cemitério está cheio, de que a gente não é tão importante quanto a gente acha que é. O outro que eu quero mostrar é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Fiquei em dúvida entre este e qual? Fiquei em dúvida entre este e O Amor nos Tempos do Cólera, que eu gosto bastante. Mas aí eu resolvi trazer esse. Os dois eu já li acho que 2 vezes cada um. Acho que este, até pouco tempo, era a única obra dele que eu tinha em português. Mas não, eu ganhei mais um em português. Essa história é da família Buendia. 100 Anos de Solidão numa Família, né? Agora eu estou lendo, quem está me acompanhando sabe que eu estou lendo Tempo e Vento. A gente vê ali, não sei quantas gerações da família Cambará, família Terra. E me faz lembrar isso aqui. Só que aqui é contado de maneira um pouco diferente. As pessoas têm o mesmo nome, né? Vão repetindo o nome. Lá também, de certa forma, mas a gente não chega a confundir. Aqui tem personagens incríveis, né? Principalmente a matriarca, que é a Úrsula. Eu acho que é uma personagem feminina incrível. Sem dúvida, essa edição, deixa eu mostrar pra vocês. Tem essas ilustrações, se eu não me engano, do Caribé. E eu mantenho essa edição em português justamente por conta dessas ilustrações. Eu não achei nenhuma outra edição que tinha ilustrações assim. Eu já fiz um vídeo sobre este livro e lá estão as minhas considerações frescas, né? Porque eu nem lembro direito. Aqui é um emaranhado de coisa, com pretensão de realismo fantástico, mas acaba não sendo. Eu fiz um vídeo sobre este livro, então se você é curioso sobre a minha opinião a respeito deste livro, dê uma olhadinha lá. Porque aqui é um emaranhado de situações, pessoas com o mesmo nome, que se eu for tentar contar agora, eu não vou conseguir. O que é interessante que eu quero falar e porque que ele é meu livro, uma das razões que faz ele ser meu livro favorito do Gabriel Garcia Marques. As personagens, que são incríveis, né? Da matriarca, como eu já falei, e algumas outras. As histórias de cada personagem. Eu acho que muitos personagens aqui têm histórias muito interessantes. E o realismo fantástico daqui, o pretenso realismo fantástico também é bem interessante. Eu li uma entrevista com Gabriel Garcia Marques que ele falou que ele tentou fazer realismo fantástico, mas você percebeu que não conseguiu. Porque quando ele fala de um menino que nasce com rabo, depois ele descobriu que na vida real realmente tem pessoas que nascem com rabo. E eu realmente já vi reportagens sobre isso, vocês já devem ter visto. Aí ele fala de 3 meses de chuva sem parar, lá acho que em Macondo, não sei. E aí ele recebeu pessoas que disseram que na cidade delas, na região delas, choveu acho que até mais de 3 meses sem parar. Houve isso. Então ele falou que tentou fazer realismo fantástico, mas não conseguiu, porque tudo aquilo que para ele parecia fantástico acontecia. Na realidade, às vezes acontecia de maneira até mais fantástica. E o terceiro livro é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, a minha edição está em inglês. Eu fiz um vídeo já tem muito tempo, um vídeo antigo sobre este livro e também fiquei em dúvida, eu gosto muito de Ao Farol, mas aí eu decidi por esse. Aqui é um dia na vida da Mrs. Dalloway que sai para comprar flores, né? Essa saída famosa, sai para comprar flores aí, porque vai dar uma festa de noite, enfim. Tudo que acontece nesse dia, eu acho que o áudio aqui é a festa, é contado aqui. O que eu acho interessante aqui? Forma de narrar, né? A gente está falando aqui do início do século 20, década de 20 do século 20, então a gente já tem aqui, muita gente chama de fluxo de consciência, mas para mim está mais para discurso indireto livre, mas não importa o nome que você dê. O importante é perceber que essa forma de narrar é diferente da forma linear que a gente estava acostumado até então. Por que essa obra é interessante para mim? Tinha acabado a Primeira Guerra, então a gente está na década de 20, e a Mrs. Dalloway, ela parece que finge demência, assim. Ela se comporta como se fosse possível voltar à La Belle Époque, como se nada tivesse acontecido, como se a guerra, tá bom, foi um acidente de percurso, foi um inconveniente e tal, vida que segue, vamos retomar o que era antes, né? Como se a guerra não tivesse impactado as pessoas, o mundo, da maneira como impactou. Não dá para continuar a ser a mesma coisa, não dá para continuar a ser do mesmo jeito. E uma figura que é o seu duplo, o seu oposto,
é o Septimus, né? Que é um combatente de guerra, volta da guerra e não dá conta de si. A guerra voltou com ele, né? A Mrs. Dalloway, ela pula a guerra, né? Tá? Foi um episódio, né, que a gente quer esquecer, deixa pra lá. Vamos retomar. E o Septimus, mesmo porque combateu na guerra, ele volta e traz a guerra consigo. Ele não consegue levar uma vida apartada da experiência de guerra. E é um contraponto muito bacana, é claro, e é um contraponto muito bom. Então eu gosto bastante deste livro por conta disso. Então aqui estão minhas 3 sugestões, 3 romances favoritos desses autores. Um da República Tcheca, Inglaterra, Colômbia. Então 3 nacionalidades bem distintas, né? Culturas bem diferentes, obras bem diferentes. Me digam aí o que você prefere de cada um desses autores, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e